É o afro-pudim. Afro-pudim. Pudim afrodescendente. Aqui é o André. Aqui é o Rodrigo. E aqui é o Douglas. Nós somos do Novas Crônicas e vocês estão escutando Vozes da Terceira Terra. Três, dois, é com você, Marcelo. Então você resolveu mestrar RPG. Bem feito. Agora vai ter que ouvir o Vozes da Terceira Terra para saber o que faz. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou Ivar. Eu sou o Arthur. E a gente está de novo aqui com A Luciana. Nossa convidada especial. E a Fran não está de novo com a gente, porque nós estamos gravando no mesmo dia que gravamos primeiro. E ela ainda está viajando. O mais legal é que ninguém sabe disso, né? Ah, é verdade. Droga, eu estraguei a surpresa. Não, Arthur, ninguém vai perceber. Ah, Ninguém então vai beleza. perceber. Deixa eu dar um recado. Sabe por quê? Porque eles fazem o download só uma semana depois. Ah, então beleza. Por isso. Eles não lembram, os nossos Eles ouvintes não se lembram. lembram, né? Pois é. Deixa eu dar um recado que, falando em ouvinte que não se lembra, vou dar um recado que eu esqueci de dar no outro episódio, cara. O Rovaldi do Imaginalta, que ficou alguns meses sem ouvir o podcast e aí jogou de repente tudo de uma vez no tocador de MP3. Coitado, gente Um do atrás céu, do deve outro. ter tido uma surpresa daquelas. Pois é. Não, eu falei pra ele que a gente tinha mudado de equipe, ele já sabia. Tá gostando bastante, ele elogiou bastante a gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele me pediu pra avisar que... Eu já falei aqui, né, o Imaginalta tá com os projetos muito loucos, tava procurando animador. Tava procurando Animador de ilustrador, animador de torcida. Tava procurando ilustrador. De torcida? Não. Ilustrador. Que é um lustrador de torcida? Ilustrador de como, torcida. como é que deve ser isso? E saiu na semana retrasada, na sexta-feira antes da primeira parte desse podcast sobre DMs iniciantes, saiu o vídeo promovendo, ele criou a ITV, aí, exclamação TV, do Imaginalta, escreve com exclamação, né? Quer dizer, não é o Imaginalta, é o Imaginalta! 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 É isso aí. Jubilula! Oh! Era Rô? Voltamos. Era. Sei lá. Era Rô. Era Rô. Era Rô. É que o Rô não era tão longo. É. Esse era o Mas era Thundercats. Rô. É verdade. Voltamos aos anos 80. E tem um blooper, que chama blooper ou outtakes, né? Que são os erros de gravação do Thundercats, que o dublador do Lion, ele vai Thunder, 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 Thunder. Você se perde, fala, pô, caramba, eu tô indo muito longe. Thunder. E aí o Rovaldi me pediu pra avisar que eles criaram o ITV, a TV do Imaginalta. Vai estar disponibilizada tanto no site do Imaginalta, imaginalta.com.br, quanto num canal do YouTube. Na semana retrasada saiu, ele me deixou ver, os 7 minutos da divulgação do Highlander, projeto Highlander, O Chamado. Esta semana, quer dizer, isso aqui está sendo uma segunda-feira, na sexta anterior já vai ter saído a divulgação, né, o vídeo do Marvel Magic, que é o projeto que é um jogo de Magic, mas com o personagem da Marvel. Ah, que legal. Então que legal. acessem, procurem imaginalta.com.br ou vão no canal do Imaginalta no YouTube. São 4 vídeos inicialmente, vai sair um a cada sexta-feira. Vai ser o Highlander, que já saiu, o Marvel Magic, que já saiu agora, isso aqui na segunda-feira. Essa semana é o Santuário, que é um projeto do próprio Rovaldi. E o último vai ser o WW2W, que é o World War II Werewolves. Então são projetos desse pessoal do ITV. Não são projetos, por exemplo, da Marvel, da Wizards. São tanto é que próprios não. deles. Isso, tanto é Cara, que que legal. Tanto é que o Imaginalta está trabalhando para conseguir a autorização, como é que fala isso? Para poder usar o nome, essas coisas. É o royalty, né? Tá conseguindo a liberação dos royalties, né? Sim, a liberação dos royalties. Porque isso é um trabalho de fã, não vai ser cobrado e tal. Eles estão à procura de colaboradores também. Você quer escrever seu próprio RPG, o Imaginalta está de portas abertas. Legal. Só falar com o Rovaldi. Se o cara for fazer esse projeto do Marvel Magic, cara, eu fico pensando assim, se você achava que jogar Magic era coisa de nerd desocupado, agora realmente dá pra ter razão, porque vai ser jogado com os personagens da Marvel também, né? Então agora realmente vai ficar um jogo, digamos, bem nerd. Super nerd. Mas, recapitulando o nosso episódio de hoje sobre... Então, vamos para a segunda parte. Brincadeira, TV. Parabéns pelo projeto, tá? Então, vamos para a segunda parte.
So You Think You Can A gente não vai DM. recapitular esse episódio. Quem quiser, ouça a primeira parte. se Tá? vire. Já sei como eu vou chamar esse episódio. So You Think You Can DM. Tem um programa no People and Arts, So You Think You Can Dance? Como assim? Como So You Think You Can Dance, né? Se o programa passado foi o primeiro passo, esse tem que ser O segundo, O segundo passo. o Claro. tropeço. O tropeço. Desista. Eu vou começar a fazer nome de episódios, todos agora baseados nesses programas, esses reality shows vagabundos do People and Arts. Vai ter o So You Think You Can DM, What Not to Wear. What Not to Play. To Play, boa. Deixa eu ver o que mais. American Idol, pode ser o Dungeons and Dragons Idol. Middle-earth Idol. Middle-earth Idol. Idol. The Contender, pode ser The Overpower. Boa. E The Queer Eye for the Straight GM. Esse já tem, esse saiu num Já? 1º de Já abril, mesmo? não, 1º de abril do site StarTrek.com. Eles fizeram um Olha. vídeo, The Klingon Eye for the Starfleet Guy. Saiu. legal. Boa. Muito bem, então. Sem recapitulação mega power rápida. Primeiro, limites. Conheça seus limites, aceite seus limites, force seus limites. 2. Foco. Tenha objetivos definidos, tenha objetivos em pequena escala, minimize seu trabalho, escute, crie o hype, organize tudo antes de sair para jogar, prepare cada combate, tenha cópias das fichas dos PCs. Vocês estão tentando conversar com linguagem de sinais? Para não atrapalhar a sua Água, Guaraná. recapitulação, né? Sinais. Voltamos então em É Dando Que Se Recebe. Como diria Mike Tyson, né? Nossa, eu já achei que ele fosse vir com a piada de pornografia, de prostituta, sei lá. Imaginei também. Não, mas é que o Mike Tyson falava, é melhor dar do que receber, né? Tá bom. Vivo Enfim. dele, né? São 3 subcategorias do Ok. É Dando Que Se Recebe. Primeiro, os jogadores conseguiram o que queriam. Isso é depois, né? Os 2 primeiros é preparando o jogo. O terceiro e o quarto é... O jogo já aconteceu. E agora? Pós-jogo. Pós-jogo. Isso. Primeiro você vai se perguntar: os jogadores conseguiram o que queriam? Depois você vai perguntar: os personagens conseguiram o que queriam? Porque isso é diferente. O seu personagem pode se foder, mas você adorou. Em live action isso acontece muito. Primeiro É, palavrão do exatamente. episódio. Segundo, né? Não. É o primeiro desse. O primeiro Primeiro dele. deste. É isso aí. Você tá boca suja. Eu acho- Que coisa, meu. Para de falar palavrão. Filho da puta, para de falar palavrão. É, meu, para de falar essas b... Se eu Todo começar, eu não vou mundo parar fala mais, que hein? Ó, começa logo essa merda, vai. Ah, b... vai. Que pariu. Eita, c... Cara, se você tá engatando uma sequência de palavrão, tipo, no combo, né? Acaba com o combo suja. Que a outra pessoa começa a pensar nisso e não consegue E responder. Nunca mais. Agora eu tô sentindo o cheiro do meu microfone. Só que vai falar. Mas ele tem cheiro de almofada de carimbo, não tem? E a tinta é vermelha. Nossa, que coisa específica. Eu, Que coisa, você já foi cega? Não. Teus sentidos Sou parente apurados, do assim. Wolverine. Nossa. E até... Mas não tem. Não, tem cheiro de carro novo. Ah, De assento de ônibus, né? Cara? Assento de ônibus, de ônibus novo. novo. Enfim, e terceira parte, você conseguiu o que queria? Então você tem que se perguntar, o jogador conseguiu o que queria? Ou seja, eles se divertiram? Os personagens conseguiram o que queriam? Ou seja, os personagens tinham certos objetivos. Eles concluíram alguns desses objetivos? Tem que concluir pelo menos alguns. E terceiro, você como DM conseguiu o que queria? Você narrou o jogo que você queria? Porque é importante que o DM se divirta. Mas Com o DM certeza. tem que se divertir se os jogadores se divertiram. Porque se você se divertir sozinho, você está sendo DM tirano, egoísta, enfim. Não, Sádico, e outra né? coisa também que a gente não falou no episódio passado, que é muito importante. Não depende só do DM. Pra ser uma partida legal, não depende só do DM. Depende do grupo que o DM escolheu. Ah, O grupo tem que colaborar, né? Isso, uma pessoa Saber pode trabalhar sair em grupo do, mesmo, né? uma pessoa pode sair do personagem e começar a avacalhar que acaba. Você pode ter a melhor intenção, a melhor aventura, acaba com a aventura. Então não Geral- depende do geralmente então, aquele- DM, a culpa não é só sua. É, geralmente aquele cara convidado, o amigo do amigo,
meu primo lá de não sei aonde veio pode jogar jogar. com a Ele pode gente? jogar aqui hoje? Só hoje. E aí ele destrói essa aventura. Mas tem sempre isso. Uma coisa importante sobre o lance dos jogadores tiveram o que queriam, né? Conseguiram o que queriam. Eu jogo um jogo no Skype quase toda segunda-feira. Ultimamente estamos jogado mais na terça do que na segunda. Chamado Monday Night Fights. Atualmente está com D&D, quarta edição. E antes de montar o jogo, eu perguntei para os jogadores: o que vocês querem? Vocês querem mais roleplay ou mais pancadaria? Né? Eu posso fazer uma aventura mais ação e aventura ou posso fazer uma aventura mais ação e drama? Né? E eles falaram: não, vamos ficar 50-50. Passadas algumas sessões, eu perguntei: e aí, como é que tá? E os caras falaram: nós estamos gostando da parte de roleplay, mas queremos mais combate. Beleza, então agora como é por internet, a gente joga 1 hora e meia toda noite só, tá dando assim, ao invés de ser 2 combates, 2 jogos de 2 noites de roleplay, ou 1 combate, 1 noite de roleplay, eu já passei para 3 combates e aí depois 1 dia só de roleplay. E eles aí estão gostando. Depois eu vou perguntar: e aí, tá muito? Eles estão me falando que tá, porque assim, eles estavam reclamando que não estava tendo muita exploração, coisa mais clássica. O que eu fiz? Joguei eles numa dungeon subterrânea. Tcharam. Assim, mais tradicional impossível, né? E com combates a dar com pau. Coloquei... Pau é palavrão ou não? Não, Depende, qual é a sua intenção? Pau. Qual a intenção Não, do cara, dar pau? com Opa. Não. Que a gente censura, nós censuramos, como é que eu falei, Arthur? Tabuísmo. Tabuísmo. Pau não é um tabuísmo. A não sei que você entendi. fala: pega no meu pau. Aí é. censura. Não, o pau da vassoura, por exemplo, não, né? Verdade. Nada a ver. Ivar, você Cara, tá está mais sujo liberado que pau de nessa. galinheiro, então. Pau de galinheiro. Pode, galera, tudo bem. Então, O Ivar quer não dizer... tá se contendo hoje. Hoje ele tá. tá. Verdade, muita Coca-Cola. Não, Guaraná. Guaraná. Do Guaraná nada. com gás. Então, assim, você tem que ter esse feedback dos jogadores. Aí é um ponto que o Rob, do podcast Bear Swarm, tem uma ideia muito boa. Você tem que ter um momento de descompressão depois do jogo. Não é acabou de jogar, levanta, vambora. Não. Pega os últimos 15 minutos, meia hora, vocês podem jogar até as 11h30 da noite. Então procura acabar o jogo depois das 11h. Para ter aquele momento em que o pessoal tá guardando tudo, tá arrumando, dependendo da dinâmica do seu grupo, os jogadores podem ajudar o DM a arrumar a casa ou não. Eu, por exemplo, nunca gostei que meu grupo ajudasse a arrumar a casa. Mas tem gente que faz questão. E a gente ia jogar na casa dos outros? Não, tinha que arrumar a casa antes de sair, senão não podia jogar lá de novo. Mas nesse momento, conversa sobre o jogo. Ah, sim. E, sabe, no tempo passado. Tipo assim, já falamos sobre isso, né? Já falamos. E aí, naquele momento, você como DM pode perguntar, você é iniciante. Ei, o que vocês acharam do jogo? O que tem de mais? O que tem de menos? Você é o DM iniciante? Os jogadores esperam que você peça esse feedback. Mas mesmo se não for iniciante, é sempre bom a gente ter Eu um também feedback. acho que é sempre bom ter um. Como é que foi? Não se sinta sentiram? envergonhado em pedir um feedback, Exatamente. em querer saber o que as pessoas... E você, jogador, não se sinta melindrado em dar elogios, que são muito bons, e críticas quando houver a necessidade. Porque o DM vai, no próximo jogo, se basear naquelas suas críticas, né? O elogio não vai fazer nada com aquilo, a crítica ele vai fazer alguma É coisa. que o elogio é bom pro cara saber o que ele fez de correto e continuar naquela linha, né? Mas as críticas é bom para ele ver, por exemplo, o que ele tem que melhorar. É que tem uma diferença, o DM veterano pede a feedback para ele corrigir aquela aventura, enquanto que o GM iniciante vai pedir o feedback para determinar toda a carreira dele. Exato. Né? 4? O 4 é valor. Tantan. Aqui o bicho pega. 3 itens. Primeiro, você vai ver o que você está fazendo. 4.1. 4.1. Ok. Você vai ver isso aí depois da aventura, tá? Depois do feedback, a última coisa, você já está em casa, está na sua segunda ou terceira aventura. Você vai ver o que você está fazendo. Você pode ter aventuras sem valor. Vamos chamar de sessões? Sessões de jogo sem valor. O que não é tanto um problema, apesar do título, né? Não, sim. Vamos chegar lá. Depois, aventuras com valor agregado, sessões com valor agregado e sessões com valor intrínseco. Qual é a diferença? Uma sessão sem valor é aquela que não acrescentou nada para a campanha. Sabe? Foi uma sequência de combates em que não descobriram nenhuma pista sobre o que está acontecendo, não passaram de nível, entendeu? Você tem que procurar evitá-las, mas elas são inevitáveis. Uma daquelas sessões onde vocês não conseguem progredir muito, onde não tem muito foco, onde demora muito para começar e acaba muito rápido. São sessões sem valor. Elas podem acontecer. Mas acontecem. Acontecem. Mas você tem que saber identificá-las, para não ter só isso. Segundo, aventura ou sessão de valor agregado. O que é isso? É uma sessão normal de jogo em que algo é acrescentado. Naquela última sessão, ou na próxima, que você está planejando uma sessão de valor agregado, um dos jogadores vai encontrar um item mágico importante.
Eles vão descobrir que um dos conselheiros do rei é um doppelganger, que vai explicar muita coisa que está acontecendo. Eles vão finalmente conseguir encontrar aquele ladrão que eles estão perseguindo e conseguir o resgate. Você não resolve a aventura. A aventura não se encerra, não passa de nível. Você acrescenta um elemento de interesse para a próxima sessão. Tá? Você completa uma etapa, talvez. Também. Pode ser, pode completar uma etapa. Né? Até chegar na Estrela da Morte. Isso, viu? E a terceira... Lembra da Estrela da Morte semana passada? Da Morte. Pois é. Se você não sabe o que é isso, ouça o passado. anterior, Né? Passar. Essa memória tá boa, né? É. Com as sessões anteriores. Pois é. E a terceira, que é a mais difícil, é a fazer sessões ou perceber se suas sessões tiveram valor intrínseco. Isso quase nunca, na minha experiência pessoal, nunca é sem querer. A sessão de valor intrínseco, ela sempre acontece com planejamento. De que maneira? Você, como DM, vai se perguntar assim. O DM pensa que nem criminoso, pensa no crime a semana inteira, né? O tempo todo tá pensando naquilo. O DM, cara, quando você é DM, você pensa em mestrar o tempo todo. O tempo todo, com certeza. Vou explicar o que é esse negócio de valor intrínseco com um exemplo. Aparece um exemplo para você ao longo da semana. Você vê um filme, vê uma chamada de televisão, vê um pôster, tem uma ideia. Ouviu Voz da Terceira Terra. Com certeza. Ouve algum podcast muito bom que tem por aí. Pois é. Aí você decide, isso dá muito boa. Vou colocar isso na próxima sessão de jogo, daqui a 2 sessões de jogo. Lembra que a gente falou na semana passada que não fique, tenha uma ideia geral da história, mas não fique fazendo um monte de sessões não. Faça só a próxima. Gostei, vou colocar essa ideia. Anota, como eu falo em inglês, né? Você dorme sobre isso, né? Dorme no assunto. Você coloca na gaveta e deixa aquilo lá fermentar. Se no dia seguinte aquilo ainda foi interessante, que você está empolgado, é por isso que você, por exemplo, quem faz resenha de filme nunca faz resenha de filme logo depois de sair do cinema, porque você está empolgado. Os caras esperam passar uns dias, sabe? Ou com raiva, né? Então também. você espera passar um dia, no dia seguinte, olha aquela ideia de novo, você continua empolgado, coloca essa ideia na aventura, porque essa aventura vai ter valor intrínseco. Os jogadores vão perceber, mesmo que não num nível consciente, que aquela sessão de jogo foi melhor que as outras. Você vai perceber se você fez isso direito, se você estava realmente empolgado com essa ideia, continuou empolgado com a ideia a semana toda, implementou essa ideia, você vai passar essa empolgação no jogo. Os jogadores vão passar o resto da semana comentando daquela sessão. Ou se você joga uma vez por mês, o resto do mês. Eles vão falar, caramba, aquela aventura, aquela sessão, esse jogo tá bom, mas aquela sessão foi muito boa, em que a gente fez aquilo, fez não sei o que, sequestrou o Star Destroyer, fez não sei o que, sabe? Porque por causa de uma ideia que você pôs com empolgação genuína. E vira uma daquelas sessões, uma daquelas aventuras memoráveis. Sim. Aquela que o seu grupo vai comentar dali a anos, talvez. Né? Eles sempre vão se lembrar daquela ocasião, daquela aventura, onde eles fizeram um plano ou uma ação que deu certo, porque você teve uma ideia sobre a qual você estava empolgado e que deixou aquela ideia bem afiada. E você passa a sua jogo. empolgação também para os jogadores, sabe? Acho que quando você está empolgado mesmo e aquilo para você vale a pena, você acaba transmitindo esse sentimento, essa sensação para os jogadores. E não deixa de retomar o valor que a gente falou no outro programa da organização. Você se programou, você organizou, Sim. você pensou, né, nas várias possibilidades. Não deixa de ser uma parte de organização do DM também. Exatamente, porque o último item do valor, que é o 4, culmina tudo aquilo que a gente falou nas últimas 2 sessões. Toda aquela preparação, conhecer seus limites, doe essas coisas, cria aventuras dos jogadores, pensando nos jogadores, poder, né? Cria Tudo isso, enigmas, cria situações. Tudo não isso que a gente só... falou culmina nisso. Você nem sempre vai conseguir aventuras de valor intrínseco. A maioria das suas aventuras, quer dizer, o ideal seja que a maioria das suas sessões sejam de valor agregado. Você tem uma aventura comum com um valor adicionado. Ok. Mas de vez em quando você vai conseguir fazer uma aventura de valor intrínseco e seus jogadores vão se lembrar. Eu me lembro dessas aventuras, já tem anos, jogo RPG desde 95, 96. Tem aventuras que eu me lembro até hoje, porque aquela aventura foi memorável. Por quê? Porque o GM colocou essa empolgação na criação da aventura. E os jogadores também têm que estar empolgados. Né? Sentiram, Sim, né? claro. Sentir a empolgação. Essa empolgação foi compartilhada pelo grupo. Sim. Era uma coisa que era interessante e que causava empolgação no grupo inteiro. Então, tanto o GM se divertiu, quanto o grupo também se divertiu e foi diversão para o grupo inteiro. Com certeza. Escolher sistema é natural. Você já é jogador e decide ser DM,
você vai escolher o sistema que mais lhe apraz. Você nunca jogou RPG antes, mas começa a jogar como DM, é porque você já está de olho no RPG. E com o tempo você vai encontrar, ó, tem o Star Wars Saga, tem o D&D 4ª edição, tem o D20 Modern, tem Call of Cthulhu, tem o Mutantes Malfeitores, que saiu pela Jambô. Muito bom. Né? Tem o novo Storyteller, que está sendo pela Devir. Então, Mas eu acho que se você nunca jogou e quer ser DM, primeiro começa a jogar com alguém. Às vezes você não tem escolha, você tá num lugar assim, de repente descobre que é RPG e nunca jogou. Isso. E você tem que mestrar para um grupo de amigos. E um dos Pelo melhores menos assim, lugares, acho, pra começar a jogar é encontro. É. Tem em São Paulo, tem em Araraquara, tem aqui de vez em quando. Os encontros eles deram uma minguada agora, mas eu creio assim que os encontros de RPG hoje em dia estão com menos gente, mas eles estão com mais qualidade. Com certeza. O princípio básico que o Arthur tinha falado, né? Ser fuçado, procurar referência e pesquisar, senão não E a adianta internet não. está aí para ajudar também. Peça né? informações, Com certeza. peça conselhos para DMs mais experientes, se você tiver acesso a algum deles. É sempre bom ter novos mestres se juntando ao hobby Com e certeza. tomando gosto pela coisa. Porque ser mestre é um privilégio. É isso aí. Nós somos melhores que vocês, seus jogadores. Droga. Olha só, a última parte então eu vou dar uma sequência de 4 bullet points super simples que o DM Rafael, que é um ouvinte nosso, que talvez produza o podcast Star Wars, espero que saia, ele adaptou do RPG Pendragon. Eu já falei isso numa sessão há muito tempo atrás, mas eu vou passar de novo porque para um DM iniciante isso é importantíssimo. Vou dar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta. Pegaram? Beleza? Ok. Pendragon, Anotem aí. eu tenho esse RPG. Tempinho, então- tempinho. Tic, 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 tic. Então você vai. Nossa, por isso eu pensei que você ia cantar a musiquinha do Contatos Imediatos. Eu Eu também. Eu surpreendi todos vocês. É. 4 bullet points. Bullet point é aquela bolinha que você põe quando você faz o tópico, assim, né? No Word. Isso, para você fazer as suas aventuras. Primeira coisa que você faz, você vai criar uma aventura? Plot. 1 ou 2 parágrafos só com a ideia. Só com aquela... O que você quer fazer. E o cenário. Né? Se for um RPG mais aberto, como um GURPS, assim, o cenário. Põe 1 ou 2 parágrafos com a ideia da aventura e o cenário. 2. Problemas. Anote os complicadores da aventura. Pode ser até dificuldades geográficas ou pode ser oponentes, pode ser monstros que você quer que os jogadores enfrentem. Armadilhas, enigmas, puzzles, esse tipo de obstáculos, né? Terceiro, resolução. Possíveis formas de resolver aqueles complicadores. Não precisa ter uma solução para cada um dos complicadores e não precisa ser uma solução só para cada um dos complicadores. A ideia é que você já preveja algumas maneiras de vencer aquele obstáculo, porque quando os jogadores fizerem uma coisa inesperada e eles farão, você já tem pelo menos uma base. E último, segredos. Você vai colocar plot twists, que são reviravoltas na história, vai anotar possíveis reviravoltas na história, que é sempre bom ter, ou informações que não são vitais para a conclusão da aventura, mas que vão agregar valor à aventura. Coisas que vai dar aquele colorido à aventura. Às vezes até isso vai virar gancho para a próxima aventura. 4 tópicos, você faz isso em uma folha sulfite, se for à mão, se for digitado vai dar meia página do Word isso, e você tem o embrião da sua aventura pronta. A partir daí, é só antes de cada sessão, preparar aquela sessão. Tá falando? Aventura instantânea, basta adicionar água. Boa. Bom, muito bom. O que mais, gente? Eu acabei. Isso é Rest My Case. Tem um minigame no Facebook que eu tenho jogado faz umas 2 semanas. O negócio é assim, eu não queria, mas o negócio é viciante. Tá? Farmville. Não, que Farmville? Aquele aquário lá. Por acaso eu nasci na fazenda pra ficar mexendo em bosta de vaca o dia inteiro, cara? Não. Tá, pelo menos não. E ele chama D&D Tiny Adventures. É um jogo feito pela Wizards of the Coast. Eu assinei o Facebook só por causa desse joguinho, cara. Pois é. Eu não consegui O bagulho abrir ainda. é viciante, gente. Não dá. Se você deixar ele ligado numa aventura, você fica lá olhando toda hora, né? Eu não faço nada no Facebook. Eu não atualizo nada. Eu só tenho o Facebook por causa desse jogo. Pois é, né? Então o que acontece é o seguinte, você... Basicamente o Tiny Adventures ele é uma aventura solo, né? E você escolhe um personagem, você não monta, você escolhe algumas dos 20 personagens que tem lá. E você começa com algum equipamento, você tem algumas poções e você escolhe uma aventura ali. Aventura de nível 1, nível 2, nível 3, você escolhe uma dessas aí pra jogar.
você escolhe e deixa o personagem. Você não vai ter condição de fazer mais nada ali, a não ser, às vezes, usar uma poção ou outra. Né? Porque aparece um encontro, você engatilha o primeiro encontro, aí você vê se você passou ou não, porque é tudo rolado automático, e aí você tem que esperar 10 minutos pro próximo encontro. Em média, né? Às vezes mais, às vezes menos. É ideal pro ambiente de trabalho. Você clica lá, continuar. Né? Porque você leu, clica, não, é atualizar, né? É update, isso aí. Isso, você clica em update e vai fazer outra coisa. Daí a meia hora você volta, vamos ver o que aconteceu. Você clica lá, já tem mais um encontro. Tem 2, 3 encontros que já passaram, né? Então, e o que acontece? Os encontros, eles são assim, geralmente são combates, alguns são dificuldades de terreno, alguns são armadilhas. E você vai ter uma noção, especialmente que nem todos os combates se resolvem por ataques frontais. Alguns combates você resolve escapando e tem sucesso. Alguns combates você resolve barganhando. Às vezes, quando você falha no encontro, você resolveu aquele combate ou aquela situação de uma forma um pouco menos... Você sempre, a não ser que seja o último encontro, você sempre sai dali. Que assim, se você teve sucesso, você sai com alguma coisa boa e não toma dano. Isso, e com ouro, né? E se você falhou, você ainda sobreviveu, mas você tomou dano ou não ganhou tanto tesouro, exceto o último. O último encontro você tem que vencer. Ele pode decidir a aventura inteira, né? Então, assim, e o legal é que todas as aventuras que você for... que o seu personagem tiver... Você pode depois recapitular e cada um dos encontros dá algumas ideias legais para você poder montar a sua aventura. Cara, as descrições dos encontros são muito boas. Excelentes. E tem coisa pra caramba, sabe? O duro é que você não tem muito controle sobre o que o seu personagem vai fazer na aventura, porque ele passa por vários terrenos. É isso que eu ia perguntar. Ele tem encontros assim... você solta o personagem e agora acompanha, vai rezando para ele ganhar os encontros. O único controle que você tem é a compra e venda de itens mágicos, que aí aumenta os diferentes atributos. E tem coisa assim, mais 2 contra armadilhas, mais 2 contra gigantes, menos 2 contra mortos-vivos. Isso você pode controlar. E dá... Você vai usando, você coloca botas que dão mais carisma, botas que dão mais velocidade, ou bônus contra armadilha. Só os itens e artefatos que você... E algumas poções, isso. Legal. E você sempre pode carregar 2 poções em cada aventura. E elas são, inclusive, você não tem que se preocupar com a poção. Você clica lá para ela ser ativada automaticamente, sabe? Poção de cura quando atinge certo mínimo de HP. Esse é bom para trabalhar mesmo. Não, assim, você deixa rolando, assim, você só olha assim de vez em quando no Facebook, cada 10, 15 minutos, para ver o que aconteceu. E volta e meia você vai soltar um palavrão assim, que o seu chefe vai ouvir, né? Não, às vezes você esquece, passa 1 hora, você vai lá ver, já tá o encontro feito, entendeu? Você vai escolher a aventura. Você chegou no nível 5... vai estar disponível para você algumas aventuras de nível 3, algumas de nível 4, algumas de nível 5, algumas de nível 6. Você escolhe. Dá para controlar uma coisa. Se você lê o FAQ, você sabe mais ou menos o que se esperar. Por exemplo, pântano vai ter mais chance de rolagem de destreza. Isso carisma e uma outra habilidade, cara. Você rola carisma em pântano, cara. É interessante, né? Verdade. Apesar de não ser muito... A primeira vez assim, poxa, rola carisma em pântano, as descrições dos encontros são muito bem feitas, de modo que, assim, faz sentido o que está acontecendo ali. Mas assim, as aventuras mais longas, aquelas que tem mais encontros, você passa por montanha, por pântano e por dungeon. Então é complicado, sabe? Você ter o seu personagem preparado para ganhar todos os encontros da aventura. Eu parei de jogar Tiny Adventures regularmente porque eu não trabalho mais no ambiente de escritório. Quando eu trabalhava no ambiente de escritório, nossa, o meu personagem evoluía toda semana, tá subindo de nível. E assim, você chega até o 10º nível. E você pode passar um item do seu antigo personagem quando ele aposenta para o novo. E supostamente, se você tá na sua 3ª, 4ª geração, vai começar a aparecer mais classes e raças. Dizem que o Sword Mage aparece na 3ª geração. E você tem mais opções na lojinha de itens mágicos também, né? Que quando você faz o seu primeiro personagem, a lojinha é muito limitada, né? Conforme você vai chegando com personagens ao nível 10, passa para o nível 11, ele é automaticamente aposentado. E você cria a 2ª geração, 3ª geração de personagens. Aí você, na verdade, nem faz personagem, você escolhe raça e classe. Você escolhe algumas combinações. Não é nem raça e classe, não. Você tem uma lista, né? De personagens prontos. Tá pronto, entendeu? Por exemplo... Você escolhe o nome que você vai dar pro cara. Só isso. Você não pode escolher fazer qualquer coisa Ranger. Por exemplo, na minha 2ª geração tinha Drow Ranger só. E tem um Drow Ranger, que é masculino, e uma Elf Ranger, que é feminina. Isso. Só, você escolhe o nome. E esses encontros são fantásticos, se você pegar a ideia de aventura. Que são encontros muito floreados, muito coloridos. E alguns são muito engraçados, sabe? Você solta aquele palavrão porque você tomou dano, porque o seu personagem teve um encontro vermelho, né? Aquele que você não teve sucesso. Mas você começa a ler e fala, poxa, realmente não tive sucesso. Mais alguma coisa? Não, eu tô bem, sabe? Tá bem? Tô bem. Tô de boa, cara. Então. Nós temos 3 e-mails hoje. Um é muito velho, que eu esqueci de trazer da outra vez. Você tá precisando atualizar seus e-mails, hein?
Tudo tá muito velho. É a segunda vez já. Não, Muito estes velho da não. semana que vem, não entendi. Estes dois aqui são e-mails que a gente recebeu recentemente, que ficou tempo sem escrever, porque a gente gravou aquele de Dungeons no ano passado, né? No ano passado, antes do Natal, na verdade, né? O Voz da Terceira Terra não saiu de férias, mas nós saímos de férias. Tcharam. Com certeza. E este aqui é um que era pra ter trazido pra gravação de Natal e eu esqueci. Lembra que eu comentei? Né? Tá. É do João Gabriel, sobre Terra Arruinada, que eu pedi pra vocês ouvirem a sessão 13. Isso, lembro. Agora lembrei. O João Gabriel, ele escreveu pra gente dizendo que começou a ouvir o podcast há pouco tempo e ele tinha acabado de ouvir o sobre Terra Arruinada quando ele escreveu pra gente. Primeiro deu uma sugestão de leitura dentro do Realismo Fantástico, que é o livro Despertar dos Mágicos, de Louis Pauwels, eu acho que é assim que fala, e Jacques Bergier. Entre outros assuntos e questões bastante interessantes, aborda algumas questões sobre o nazismo, sobre aquela crença dentro da Alemanha nazista do Uberman, aquelas coisas do mundo ter tido várias eras, que eram os Reichs, etc. E por isso ele fez a pergunta, se isso se encaixa em Terra Arruinada. Porque os nazistas acreditavam que, de acordo com esse livro, a Terra passava por ciclos, de acordo com a Lua. Tinha tido 3 luas nos céus. A primeira foi sem lua, segunda, lua atraída para o campo da Terra, lua que se aproxima muito da Terra, depois lua que se despedaça e sem lua novamente. E aí o ser humano se modificava dentro de cada um desses ciclos, ficando cada vez menos evoluído. Sendo assim, de acordo com esse livro, os nazistas acreditavam que já tinha tido 3 grandes eras, os 3 grandes Reichs, né? Reich. Scheiße! Com grandes civilizações e grandes... O Arthur entendeu. Eu sei. Boiei. Também. Cara, eu tô me sentindo como aquelas garrafas PET lá naquelas enchentes de Angra, boiando assim, sabe? É merda em alemão. Scheitzen. Ah, tá. É que eu conheço um outro palavrão em alemão. Schwula. O que é isso? Chivula. Eu não cheguei nessa Scheiße é parte tão- da lição. Então eles acreditaram que tinha 3 eras com grandes civilizações, né? E que a gente foi decaindo, né? Só que, de acordo com esse livro, são grandes civilizações, assim, do tipo Atlântida, sabe? Primeiro Reich não foi a Roma, foi Atlântida, sabe? Então ele queria saber se esse conceito se encaixaria em Terra Arruinada. Seria a Terra Arruinada ao contrário, né? No passado foi... A Luciana tá boiando aqui? Tô, né? um pouco. Eu não escutei o 13º capítulo. O 13º episódio lá. Porque é uma Terra Arruinada ao contrário. Que a Terra Arruinada, basicamente, Luciana, é tipo, sabe, Thunder o Bárbaro? Sim. Até pra quem não ouviu também o número 13, né? Vamos dar uma Não, geral. Do lado é bom, né? Thunder o Sempre bom. Bárbaro, houve uma civilização, a nossa civilização, aí passa um cometa entre a Terra e a Lua, racha a Lua e o mundo vira no estado de barbárie. Ou então aquele campo de batalha Terra, que é a saga do ano 3000, que era assim, era o nosso mundo civilizado, acaba o mundo e os sobreviventes, pode até surgir uma civilização mágica a partir daí, ao invés de tecnológica, mas quando eles encontram tecnologia, eles não fazem ideia do que seja. Certo. Entendeu? Porque aquele mundo está perdido. É tipo o Thunder o Bárbaro mesmo, sabe? Isso é Terra Arruinada. Nós também propusemos a ideia de uma Terra Arruinada ao contrário, né? Que era um mundo mágico e aí virou um mundo tecnológico. Que na época eu discordei dizendo que isso é outra coisa. Isso é fantasia normal, né? O nosso conceito de fantasia... Isso é um mago, né? Nosso conceito de fantasia é que no passado o mundo era mágico, esse mundo acabou, né? Que tipo o Senhor dos Anéis se desfez e virou o nosso mundo. Mas ele está propondo a mesma coisa, só que com esse conceito dos Reichs nazistas. O que vocês acham? Terra Arruinada ou não? Eu acho que sim. Acho que encaixa. Acho que sim, encaixa Eu também sim. acho. Especialmente você, digamos assim, não se encaixa diretamente naquelas definições que foram passadas no episódio 13, né? Mas digamos que é uma pessoa que pegou essa ideia e que deu uma temperada, colocou alguns outros elementos, né? Mas manteve um pouco da essência daquela ideia da Terra Arruinada. Eu acho que se encaixa nesse sentido. Se essas outras eras, as outras fases lunares, não foram civilizações mágicas. Foram civilizações humanas mais evoluídas, mas no sentido de que na Atlântida já tinha robô e na Segunda Guerra Mundial não tinha. E aí eles descobrem essa tecnologia e você faz os nazimecas. Acho que aí sim, se é que os nazistas acham que é mágico, na verdade era uma tecnologia avançada, ou era psiquismo. Acho que aí se encaixa na ideia de Terra Arruinada. Sim. Acho que sim. Ok. Mais algum comentário sobre o e-mail? Não, acho que é isso. Beleza. Muito bem levantado o ponto aí. Outros 2 e-mails. Um é do Marco Túlio. Ele dá bom dia pra gente, porque ele tá escrevendo às meio-dia. Boa Marco, noite. Bom dia. Bom Marco dia, Túlio. enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo Com isso aí, certeza. cara. Valeu, obrigado. Ele disse que adorou nos ter achado
porque é muito difícil pra ele ouvir esse tipo de coisa, ou seja, ouvir podcast, sabe? Mas ele viciou no Vozes e não abre mão da dose dele toda semana. O Vozes e cocaína, né? Escuta Vozes e dá uma cheirada. Vozes on the Rocks. E ele falou que quando ouviu o Como Matar o Papai Noel, nós lendo os e-mails e falando das primeiras gravações, que as gravações foram ruins, ele tem outra opinião. O áudio pode até ser um pouco difícil, mas o assunto está ótimo. Comecei o Vozes por meio de um amigo de Uberlândia, que ele foi visitar, ele mora em Rio Preto. E aí ele conheceu o Vozes através do cara. Ele é fã de RPG, provavelmente ele devia estar enquadrado na nova geração de RPGistas, uma vez que ele começou a jogar a partir de 2002. É bem recente. Já é nesse século. Pois é. Já. E ele reclama que hoje em dia tudo que se tem é Vampiro e D&D. Que antigamente, pelo que ele vê dos amigos, primos e parentes, tinha mais coisas. Tinha D&D, Tagmar, GURPS, não sei o que. Hoje parece que todo mundo só quer jogar Vampiro e D&D. Eu não sei se a gente tá fora desse circuito, mas nós conhecemos RPGs tão diferentes, né? Isso é verdade. Porque a gente também faz tempo na estrada, né? Eu acho que a gente conhece bastante coisa. Eu acho que é o contrário. Hoje tem uma gama muito maior Também de acho. RPG. Sim, eu acho que é mais Basta interesse. procurar. É interesse procurar. das pessoas de procurar diferentes mundos e... Mas eu acho que quem procura Acha. é o mestre. Não, quem começa a procurar novos Quem começa RPGs procurando, é o eu mestre. concordo. Não é o jogador. Então, se você tá numa mesa que o cara só joga GURPS e o mestre não se propõe em ir atrás de outros sistemas, ou o jogador que, eu quero mestrar, não se propõe atrás de outros sistemas, você sempre vai ficar na... Eu acho que a questão de ser Vampiro e D&D, de serem esses sistemas os mais populares na versão do Marco Túlio, é que esses são os sistemas que existem traduzidos para o português. Então eles são, digamos assim, o mainstream do RPG, tá? Hoje em dia. Tá? Eu discordo, porque tem muito sistema... Eu gosto muito de sistema nacional. Eu também Posso gosto. sugerir um? Ao Cair da Noite, ou No Cair da Noite, que é do Underground Haven, que é um nacional, que você baixa o PDF de graça. Se você gostar, você paga R$35, R$36 e compra a versão impressa. Interessante. Legal. É que esses RPGs, digamos, o D&D e o Vampiro, agora o Hacking, são os mais fáceis de você encontrar em versão impressa e, digamos assim, de luxo. É a versão que parece um livro mesmo. Não, e você compra, você acha usado. Tem lá no sebo da 9, tem Vampiro e a D&D. Não só Tem isso, também? você acha mais complemento. Então eu você acho acha que também ele é mais rico. acessível, né? Pois é. Você acha muito E complemento. para você encontrar outros RPGs, esses que às vezes a gente cita aqui, RPGs bem antigos, ou não digo bem antigos porque o hobby não é tão velho assim, né? Esses Mas PDF digo, que eu compro na internet, anos 90, não é acessível. Você tem que ter um cartão de crédito nacional pra você comprar PDF na internet, né? ou um bom compartilhador de arquivos, né? Tá. Não, mas esse RPGzinho que eu compro de vez em quando no drive-thru, você não acha pra baixar. Sim, mas nem Pirata, tem, né? Que porque é tão específico, o nicho é tão pequeno que você não consegue encontrar alguém que disponibilize para baixar. Né? E alguns são excelentes. Outra sugestão que eu daria, talvez, não sei se ele é uma pessoa que entende inglês ou não, que tem acesso a livros importados. Dá uma olhadinha lá fora, tem muito material impresso também, além de Vampiro e além de D&D, que são também ou tão bons quanto, ou às vezes até melhores. O problema do que dele ele gosta. é que ele fala que ele é um universitário quebrado. Então ele não tem muito. Então, dinheiro. por Marco Túlio, se ele quiser conhecer coisas diferentes, tem o Tagmar. O Tagmar 2, que tá de graça na internet. De graça, tem tudo quanto é coisa. O Ao Cair da Noite. Ao Cair da Noite. Que eu acho uma alternativa pro World of Darkness. Eu gostei bastante. A gente precisamos jogar um dia ainda. RPGs baratos, existe o Terra de Og até hoje. O Falkenstein eu já não recomendo. Existe ainda, eu achei na Jambô, tá vendendo de novo. Não é RPG caro, acho que tá 35 ou 40 reais o livro básico, que você faz um monte de coisa. Só que eu não recomendo para iniciante. E sebo também. Acho que Sebo. se você mora na cidade grande, dá uma procurada, mas assim, tem que garimpar, velho. Mas você Tem que acha garimpar. RPG em Bastante. sebo, Sim. velho. Porque às vezes o dono do sebo nem sabe que tipo de material Não, é aquele e tá não misturado. pega. Um Tá evento misturado de em outros RPG, lugares. Misturado né? com no meio de, misturado. perdido no meio de outra Eu acho coisa, bastante outras coisa Não precisa ser no misturada. sebo, não. A Saraiva, ela cadastra RPG como informática, Oh, arte, né? arte, Arte, informática. É que tem uma linguagem chamada RPG, por isso. eu não Tem sabia uma também. linguagem de programação chamada RPG. Que absurdo. Eu sei porque eu já... Além da Eu fisioterapia. já vi, Além da vi- fisioterapia. o RPG. pois é. já vi RPG na parte de esotérico, cara. Principalmente, Esotérico. Essa eu não- Quando você tem Vampiro eu já vi na parte de mago, esotérico. assim, né? Alguma capa mais elaborada, assim, né? Mais viajandona.
Isso põe em arte. Pois é, não, põe esotérico. Esotérico. Não, esotérico é verdade. Esotérico. Já achei o. Como é que chamava aquele livro? Livro de Nod? Não. Nossa. O Revelations of the Dark Mother. Eu achei na seção de esotéricos da Siciliana uma vez. Nossa. Impressionante. Caramba. O RPG, tem alguns RPGs nacionais que estão disponíveis para download também. Falamos do Highlights, do projeto do pessoal do site da Paragons, né? Eu baixei, não comecei a ler ainda, mas dei uma olhada, assim, parece ser bem legal como um sistema mais genérico. Então, Highlights, isso. Pode ser uma alternativa se o cara está procurando um sistema genérico. Aí tem que trabalhar um pouco mais a ambientação, né? Mas ele vale a pena. E ele encerra dizendo assim: como moro relativamente perto, eu quero pedir que, se tiver uma mesa ou reunião que eu possa fazer parte, ou festa, me chamem. Parabéns pelo trabalho de vocês, desculpe o erro de português, e saiba que o podcast de vocês é o único que eu tenho ouvido. Eu não tenho paciência para a maioria. Ele escreve: olha, eu estendo o convite para você, Marcultura, que eu faço para todo mundo. Você estiver passando por Ribeirão Preto, ou vai passar uns dias aqui, ou estiver passando por aqui algum tempo, manda um e-mail pra gente. Se nós formos gravar naquele dia, tá convidado para gravar, cara. Lógico. Tá convidado para gravar com a gente. Certeza. Virou nosso Quinto elemento. Nosso elemento flutuante. O último e-mail é do Bruno Rocha Leão. E aí, cara, joia? Joia. GG. Joinha. Ele é jogador de RPG há uns 15 anos e adora, daqueles jogadores inveterados, de acordo com ele. Ele vem acompanhando podcasts há uns 4 anos. E o último que ele mais recentemente descobriu foram os nacionais sobre RPG. Ele começou com o Rolando 20 e aí ficou sabendo da gente através do Rolando 20. Tá fazendo plug pra gente lá? Eu já gravei com o Rolando 20 algumas vezes. Que legal. E aí ele pede para que a atual situação dele seja exposta. Ele acabou de se formar na faculdade. É triste a situação? É um fala que eu te escuto? Vamos dar um número pra ele ligar pra gente? Eu espero que não. Meu filho, fala que eu te escuto. O VTT virou CVV agora. Fale, conte a sua mágoa, conte a sua angústia para o pastor Ivar, que ele vai te ouvir e vai rezar muito por você. Pastor Ivar, acabei de me formar na faculdade. Acabei de me formar na faculdade no fim do ano passado e estou de mudança para o interior de São Paulo. Não, do interior para São Paulo. Estou agora em fevereiro. Neste meio tempo, em que estou desempregado e sem muito o que fazer, resolvi dar uma força para uma das minhas avós e assumir uma loja que ela tem no litoral durante esta alta temporada. Mas é uma loja de quadros estilo clássico, veja bem, localizada em um shopping na beira do mar, dominado por lojas de roupa de praia. Essa mulher não quer vender, não quer ganhar dinheiro. Né? Pois é, né? Não. Nós temos 3 profissionais de comunicação e marketing aqui que estão olhando feio pro papel do Marcelo aqui. Como a loja não bate muito bem com o público-alvo do shopping, imagina, onde? Dica, vai pra Paraty, aluga uma casinha e lá você vende. Com certeza. Cadê? Perdi. Estou acostumado a literalmente passar horas sem ter nenhuma pessoa sequer entrando no estabelecimento. É um tédio inacreditável. Daí separei algumas coisas para me manter ocupado, como ler, ir ouvindo os podcasts que me interessam, preparar umas sessões de jogo com antecedência e principalmente me dedicar a escrever uma história que pode talvez virar um livro ou forro da casa do meu cachorro. Não, cara, não se deprecie. Não faz filho, assim. Não se deprecie. Não, publica no assim. blog, velho. Hoje você pode publicar em blog. É verdade. Né? É mesmo. Pra que gastar com impressão? Pro cachorro deitar. Qual que é o nome daquela... Coitado do cachorro. Põe um paninho pra ele, pelo menos. Do pessoal que a gente falou a última vez. Tem uma Imaginalta? Não, o projeto... Não, é Forex... tem um no final. Caramba, como é que chama? É do Vini, do Bom Jogar RPG. IDE... Ai, meu Deus. Enfim. Que branco. Ouçam... Editor Infinitum, isso Editor mesmo. Infinitum. Finalmente. Fale com o Vini da Editor Infinitum, coloque seu material lá. Em PDF, que eles publicam, né? É isso aí. Ele será publicado. Resolvido o seu problema. Aí ele fala, droga, resolveu o problema. Eu pensei que ele tava chamando a gente pra ir pra loja. Fazer compras pra lá. praia, Ou pra praia, olha. Vamos lá se jogar tiver lugar, ele. nós vamos lá. Então, esses dias, eu estava espairando depois de um bloqueio, e fui o bloqueio de criatividade, né? E fui ouvir a sessão 13 de vocês, Terra Arruinada. Olha só, também.
sucesso nas paradas dos podcasts. Nossa, amanhã cedo eu vou escutar o 13. Luciana, você que está começando agora, essa foi gravada com a equipe antiga, tá? Então você vai ver algumas diferenças. E a Tudo 13 é cabalística. É 13, então? Isso aí. Na verdade, se você fizer a conta, ela vai ser a 20, assim, sabe? Não vai ser Ah, 30. A gente é. podia fazer outras sessões 13. Vamos ver qual que vai ser a próxima sexta-feira 13. É que a gente publica na segunda, né, cara? Enfim. A gente inventa a sexta-feira 13. Te inventa um podcast 13 de novo. Pois é. E eu não tenho um filme 9, vamos ver o filme 13. Cadê? Perdi. Ah, sim. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que o que eu estou escrevendo meio que se enquadra no tema? A diferença é que é o The Dying Mars e não The Dying Earth, com nativos do subterrâneo marciano, lidando com a descoberta que o planeta dele já foi destruído enquanto colonizadores humanos tentam explorar o local. Dizer que a discussão de vocês me tirou do bloqueio seria chamar de uma tempestade de garoa, porque não só voltei a escrever assim que o programa terminou, como também repensei algumas coisas. Boto fé que melhorei uns 100% uma ou duas coisas bem importantes na história. Se isso der rock e eu conseguir terminar e publicar, lógico, mando uma cópia para vocês com agradecimento sincero. Valeu mesmo. Yeah. Valeu, Bruno. Então, meu filho, tá? Agora, olha só. Não, a gente bota muita fé nele, espera que ele escreva, manda pra gente. A gente vai ter um prazer de ler, né? The Dying Mars. E comentar aqui, se ele estiver passando por Ribeirão, ele aproveita e já comenta. É isso. E já que ele tá escrevendo essa história de modo a querer publicar um dia, ele pode realmente fazer um blog a respeito, publicar alguns trechos, para que pessoas deem opiniões também. Se ele se dispuser a receber algumas críticas construtivas também. A vantagem é que na Editora Infinito provavelmente vai ter um editor, né? Não sei. Eu não, assim, me lembrou na hora daquele animação da Disney que vai sair agora do Área 51, como é que ela vai chamar? Planeta 51. Planeta 51, isso. Me lembrou, me remeteu a isso. Quem sabe? Bruno, então o nosso conselho é: tenta assistir esse filme do Planeta 51. Planeta 51, tá? E modifique os elementos incomuns, porque o advogado que você vai conseguir pagar não vai conseguir provar que você escreveu isso antes, tá? Não é da Disney, é da DreamWorks, não é? É da DreamWorks? Acho que é da DreamWorks, não sei. não tenho certeza. É DreamWorks. Não assisti ainda, não. E ele termina pedindo uma dica porque ele tá se mudando para uma cidade nova e não conhece ninguém. Ele queria saber, né, o que fazer para montar um grupo novo. Que cidade que é? Ele Ele foi pra São Paulo, interior pra São Paulo, é São isso, Paulo né? não tem de tudo. Então eu... Poxa. Exatamente, eu sugiro que você procure, se você puder, a Confraria das Ideias, não. É Confraria das Ideias, que é lá na Confraria das Liberdade? Ideias. Não. Qual que é na Liberdade? É a Confraria das Ideias, não é? Que você... Eles não têm uma sede física assim. Não, mas eles têm um espaço de jogo na Liberdade. Que você começa... Você paga um tanto lá e começa a sexta-feira e vai até... Existe uma associação chamada AJOIP. Ah, isso mesmo, não é a Confraria das Ideias, é a JOIP. É que a confraria, eles são aliados com a AJOIP. Ah, tá, eu tô lembrando da JOIP aqui, que tem espaço. Mas eu dou uma dica importante para criar um grupo novo. Não entre num grupo, crie um grupo. Entrar num grupo, você vai ter que se adaptar à dinâmica e aos paradigmas daquele grupo. Sempre melhor criar o seu grupo ao invés de entrar num grupo novo. Então ouça de novo o nosso episódio sobre DMs novos, se você nunca mestrou. Aí começa a mestrar para um grupo novo. É isso aí. Aproveita esse tempo enquanto você ainda não se mudou e pega essas ferramentas de redes sociais, Orkut, Facebook, já vai anunciando nas comunidades de RPG ou de RPG em São Paulo que você vai chegar e que gostaria de ter um grupo. Procure por jogadores desgarrados também. São Paulo Tem muita gente, que não tem Eu grupo. vou morar em tal bairro, vou morar na Aclimação, vou morar na Liberdade, vou morar na Vila Socó. E aí você vê quem que ele Seu tá nome próximo. de um bairro? Vila Socó? Opa. Cara, não duvida de São Paulo. Eu também não. Não duvida. Então tá bom, então é isso por hoje. Tchau. Então vamos soltar a segunda parte do... Só recapitulando alguma coisa ou Não, não? recapitular nada não. Cara, Então, precisa de novo. ouve de novo. Tem show notes pra isso. Vamos escutar a segunda parte do A história de Meg? História de Meg. História de Meg. E na semana que vem nós voltamos. Tem mais duas partes da História de Meg, mas na semana que vem nós voltamos com um dos Lobisomens na Frota Estelar, que faz tempo que a gente não publica. Lobisomens da Frota Estelar. Logo depois da História de Meg, já vamos entrar direto no... vamos entrar direto no Voz de Fundo. Saudações, cariocas, galerinha!
Aqui quem fala é Ian Ricardo, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente para dar continuidade às aventuras de Meg. Não é, Dani? Olá, galerinha. É isso mesmo. Estamos aqui para continuar as histórias de Meg. Não se esqueçam dos comentários, sugestões e críticas. E por favor, não puxem muito nossas orelhas. Estamos aprendendo e nos esforçando ao máximo. Após saírem da cidade natal de Meg, aparentemente sem serem notados, Meg e Turok seguem viagem por 3 dias tranquilos. No 4º dia, ambos estão se levantando após almoçarem, quando Meg e Turok percebem atrás de umas árvores próximas umas criaturas humanoides pequenas com pele escamosa, cauda semelhante ao rabo de um rato e cabeça canídea. Cada criatura tem uma estranha e grande pinta, cada uma de cor diferente dos outros. Essas criaturas parecem estar tentando se esconder e preparadas para o ataque. Cuidado! Estamos sendo cercados por criaturas humanoides. A criatura com pinta branca avança até Turok, ataca e erra. A criatura com pinta marrom avança até Meg, ataca, acerta na armadura, mas não penetra. Meg se levanta. A criatura que está perto dela aproveita a brecha, ataca e erra. Meg pega seu arco, colocando uma flecha nele. Estou atenta, Turok. Vou atirar contra aquela criatura ali. Aponta para uma criatura. E você, me diga em qual? Turok se levanta. A criatura perto dele aproveita a brecha e acerta de raspão. Turok parece se concentrar por causa da dor e começa a falar palavras estranhas. Meg, eu acabei de descobrir com a bênção de meu Deus. Será mais fácil acertá-los agora. Vou atacar aquele ali. Turok aponta. A criatura com pinta azul se move, ataca Turok e erra. A criatura com pinta negra se move 9 passos, dispara contra Meg, acerta na armadura, mas não penetra. A criatura com pinta verde se move 9 passos, ataca Turok e acerta de raspão. A criatura com pinta branca ataca Turok, acerta na armadura, mas não penetra. A criatura com pinta marrom ataca Meg e acerta de leve. Meg solta o arco, saca sua espada, já atacando a criatura, e acerta um golpe de baixo para cima, cortando fora a cabeça da mesma. Turok, você está muito ferido? Turok ataca a criatura e acerta um excelente golpe que abre uma vala no tórax da mesma, que cai estrebuchando, espalhando muito sangue pelo chão. Estou bem. A criatura com pinta azul dá um passo para a esquerda, ataca Turok e erra. A criatura com pinta negra dá um passo para a direita, ataca Turok flanqueando, porém acerta na armadura sem penetrar. A criatura com pinta branca ataca Turok e erra completamente. Turok, estamos bem nessa. Só faltam 3. Vamos exterminar todas essas criaturas. Meg ataca a criatura, que trespassa o tórax da mesma, que com um berro seco fecha os olhos, aparentemente morta. Meg, com um movimento coordenado de pé e mão, retira sua espada do corpo, que cai inerte no chão. Vejo que você absorveu bem as técnicas de luta de meu tio, e que ele não exagerou nada a seu respeito. Turok se move um passo para cima, abrindo espaço para Meg andar. Ataca e acerta cortando fora o pé esquerdo da criatura, que cai sangrando ao chão, morrendo num grito angustiante. A última criatura vê esse banho de sangue, sai correndo, feita uma condenada, se embriando pela floresta, saindo completamente da vista de Meg e Turok. Turok, deixe-me ver seu ferimento. Precisamos cuidar disso. Aquela criatura pode ter ido buscar ajuda. Vamos ficar atentos. Não acredito que ela tenha fugido de medo. Seu ferimento dói muito? Você consegue continuar cavalgando? Vejo que realmente é a primeira vez que você está diante de um clérigo. Como eu já te expliquei, meu
grandioso Deus me concede algumas dádivas. E uma delas é a dádiva da cura. Observe. Turok arruma a armadura de uma forma que deixa bem exposto o ferimento. Ele começa a falar palavras numa língua completamente estranha para Meg. Após falar dessa língua estranha, Turok se toca e o ferimento se fecha completamente, nem deixando cicatriz, como que é por milagre. Mas você está certo. Aquela criatura me lembra muito um goblinoide. Apesar de ser a primeira vez que vejo algo parecido. Vamos organizar nossas coisas e partir. Porém, devemos ficar alertas. Você está certo. Eu sei muito pouco sobre clérigos, mas quero conhecer melhor essas suas dádivas. Você se importa em falar sobre suas dádivas, Turok? Você pode fazer o mesmo se eu tiver um ferimento? Vou preparar os cavalos, enquanto você termina de arrumar sua armadura. Vai me contando o que puder. Turok vai arrumando as coisas junto com Meg. Sim, posso curar seus ferimentos. Às vezes eu curo um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tenho a dádiva da bênção, que eu fiz no começo do combate, que ajuda a mim e meus aliados próximos a acertarmos os inimigos. Tenho outras dádivas. Você deve ter percebido que todo dia de manhã eu fico 1 hora orando baixo. Meg realmente lembra de ter visto Turok orando toda manhã. Meg balança a cabeça positivamente. Então, é nesta hora que eu peço a meu Deus as dádivas divinas que eu acho necessária. Eu posso escolher 2 atualmente. Eu escolho a bênção, que eu já comentei. Eu escolho uma de defesa sagrada, chamada Escudo da Fé. Meu Deus, nesse momento, me dá uma dádiva que imbui em uma arma que eu toque. Energia sagrada. Esta energia faz com que a arma acerte mais facilmente os inimigos e também faz com que ela cause um pouco mais de estrago. Então, no total, eu tenho 3 dádivas. 2 eu peço humildemente e uma eu recebo de meu Deus. Mas eu só posso fazer essas 3 dádivas por dia. Por isso que eu tenho esses pergaminhos para uma emergência. Turok, essas dádivas nasceram com você ou você as adquiriu com estudo e devoção à sua crença em teu Deus? Já podemos partir, tá tudo arrumado. Quanto mais rápido sairmos daqui, mais difícil fica daquela criatura nos achar novamente. Eu levei muitos anos aprendendo a canalizar a fé, Meg. Meditações, orações, entre outras coisas. Sim, vamos sair daqui. Meg e Turok cavalgam até faltar poucas horas para escurecer, quando montam o acampamento. Já estamos há 4 dias cavalgando. Porém, sinto falta de algumas coisas. Sinto falta do seu tio, dos meus primos. Você tem ideia de onde vamos chegar? Eu, infelizmente, não conheço essa região. Sei que a estrada... Turok olha para a trilha usada. Se é que podemos chamar essa trilha de estrada, leva a uma cidade de tamanho médio. Itadan, se não me engano. Infelizmente, não sou um bom guia. Por isso aconselho a não sairmos muito do caminho. Também sinto falta de algumas pessoas, mas essa é a vida que escolhemos, independente dos motivos. Se não se importa, eu vou comer e dormir. Eu preciso de um sono completo, ou não terei minhas dádivas. Espero que nada de ruim aconteça nesse período. Turok e Meg jantam em silêncio. Turok vai dormir e Meg fica de guarda, sob a luz de uma fogueira improvisada. Meg luta bastante com o sono. Por algumas vezes, até cochila por alguns segundos. Porém, resiste bravamente às 8 horas de guarda. Após isso, acorda Turok e vai dormir. O sono de Meg é tranquilo. No dia seguinte, Meg acorda e já encontra Turok fazendo café. Após comerem, partem novamente seguindo a trilha. Passam-se 2 dias tranquilos. Mais à frente, Meg e Turok veem algumas pessoas armadas e armaduradas no meio do caminho. Ambos diminuem a marcha e quando chegam a uns 12 metros, Turok para os cavalos
suspende uma das mãos e diz em volume alto: Olá, quem está aí? É de paz ou é de guerra? É isso aí mesmo, galera! Por enquanto acabou. Nos vemos na próxima. Aguardamos vocês. Compareçam. Tem 2 livros fenomenais, livros curtinhos, coisa que você lê, livro, sabe, de 200 páginas, às vezes nem isso, do mesmo autor, chamado Ken Follett. Ele é um britânico, ele escreveu... são 2 livros que se passam no final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade tem o Turning Point ali da Segunda Guerra Mundial nos 2 livros. Um é sobre o dia D e o outro é no norte da África, que é o Buraco da Agulha e a Chave de Rebeca, ou a Chave para Rebeca. Chave de Rebeca ou a Chave para Rebeca. São fenomenais os 2 livros, que é basicamente a mesma história de espionagem. Passa em 2 lugares diferentes durante a Segunda Guerra Mundial, com personagens muito diferentes. Nos 2, o protagonista é o espião alemão. Só que no Buraco da Agulha, o espião, que é Dinaidel, ou Denaidel, não sei falar alemão, ele é um cara frio, calculista, não é leal ao nazismo, mas ele é leal à Alemanha, sabe o que faz e faz porque é necessário, porque ele é o melhor naquilo. No A Chave para Rebeca, que eu não vou lembrar o nome do... Acho que tem até filme desse livro. Buraco na Agulha tem? Não, A Chave da Rebeca. A Chave para Rebeca eu não sei, Buraco na Agulha tem, um filme dos anos 60. É, bem antigo. E na Chave para Rebeca tem o espião, que eu não vou lembrar o nome do espião alemão, só que ele não é alemão puro, porque a mãe é alemã e o pai é árabe, então ele se adapta bem em 2 culturas e ele faz aquilo meio por prazer. E onde o Dinaidel era frio e preciso e profissional, ele às vezes se sente um pouco inseguro. E os vilões são mais interessantes que os heróis. Na verdade, o herói do mocinho, né, do Chave para Rebeca, é até interessante. É o típico herói inglês estoico, né? Que anda com a sua Harley Davidson no deserto, tomador de gin e tal. Já no... Que louco, isso me lembra outra coisa. O quê? Lembrei no filme, cara, que é um dos melhores de todos os tempos, na minha opinião. Top Secret, com Val Kilmer, sabe? E aparece, cara, uma coisa que junta as coisas, né? Cara, tem situações... de Bastardos Inglórios? É que o Bastardos Inglórios eu não consegui assistir. Quando eu fui, eu tinha saído de cartaz. Nossa, sair. Espera sair no DVD. Melhor vilão depois do Darth Vader é o... Como é que chama? Hans Landa, eu acho que é o nome do... Você viu, Arthur? Eu não assisti também. Não acredito que vocês não viram esse filme, cara. Nossa. Bom, vocês sabem que é do Tarantino. Então vocês sabem que vocês... Mas pode bater, eu perdi muito em Ribeirão porque passa muito rápido. Fica uma semana porque do filme, aí quando chega não é Lua Nova, né? Tem 4 salas passando Lua Nova. Em cada cinema. E fica 3 meses passando Lua Nova. 2012, que também é um filme. E aí eu quis ver aquele... o Gamer. Ficou uma semana. Nem o 9, cara, eu consegui assistir. O 9 é o outro que ficou uma semana também. Nossa, o 9. Depois de ver sobre o filme, eu comecei a ler o Mago Ascensão ultimamente. Eu falei, tem tudo um porquê de ser 9. É verdade. Tem todo um porquê do número 9. O Mago Ascensão fala também, que é um número místico. Número místico, blá, blá, blá. Cabalístico. E é retratado no filme também. Eu tenho um livro, História do Calendário. Eu não vou lembrar o nome do autor de jeito nenhum. Ele é muito legal. É um livro que são 2 em 1. É a História do Calendário e sobre arqueologia. São 2 autores diferentes. É uma coleçãozinha chamada Coleção Prisma. Aí tem umas coisas estranhas, como por exemplo, Como Adestrar Seu Cachorro, um dos livros, sabe? Umas coisas assim. Mas esse livro é muito bom. É igual Anime Pockets, né? Tem de tudo, desde a literatura clássica até receita. Aquela coleção, né? O que é semiótica, o que é filosofia. A Coleção Primeiros Passos. Coleção Primeiros Passos também, né? Qualquer assunto, né? Como fazer macarrão ao molho branco. Não, o que é macarrão, por exemplo. Não, mas a LPM Pocket tem uns livros de culinária. Tem no meio, né? Eu adoro o LPM Pocket. Acho muito legal você ler aquela série. Você vê a série, você tem Ian Fleming, Agatha Christie, livro de culinária. Aí livro de piada, né? Misticismo. Os segredos da maçonaria, né? As runas e decifrando as runas e não sei o que. Tem uma coisa que eu lembro muito bem dessa história do calendário que fala de números. E Sidney Sheldon. Nossa. A professora deu pra gente ler no colégio, velho. Na verdade era assim, era aquele monte de... Era professora de literatura muito inteligente. Em vez dela dar aquele monte de livro chato, que o aluno ia detestar, porque
Convenhamos, né? Nós estamos na idade de ler Machado de Assis, Sim, né? Machado de Assis vai ler agora, né, Sim, velho? né? Hoje Não tem com 14 quase 55 anos, sim. Nossa. Ela era a coleção Vagalume mesmo pra ler, sabe? Cara, muito bom. A coleção Vagalume é excelente, cara. Muito Adorava aquilo, meu. Nossa, cara, o escaravelho do diabo. Tá, mas não o cadáver ouve rádio. A Ilha muito Perdida. bom. A Ilha Perdida é muito bom, cara. Spherion. Esse eu nunca li. É um dos melhores. Esse eu tinha, mas nunca tinha lido. É um dos melhores. Esse é o primeiro que eu li. E, cara, só que não leia hoje, tá? Faça esse favor pra sua memória. Sim. Ou então leia e saiba. tá. Não, mas leia não. Olha, Mas aí não que tá. espere. Pode ler. Mas não, é que nem ver desenho do He-Man. Não espere a mesma coisa que você tinha lido quando criança. Né? Saiba que é um livro para criança. Aí que tá uma das discussões que eu bato muita tecla. É justamente isso. O aluno, quando entra no colégio, ele não aprende a ler e escrever. Ele aprende regra. E não tem uma literatura adequada para cada fase da vida do aluno. Uhum. Você tem livros infanto-juvenis. Aí você tem a coleção Vagalume para, digamos, adolescentes e pré-adolescentes. E hoje em dia você até tem Harry Potter. Você tem algumas literaturas assim que são voltadas para essa faixa etária, digamos, os 14 até os 17, 18. Não, hoje tem muita literatura infantil. Muita literatura. Mas, assim, ainda, comparado ao que tem, por exemplo, lá fora, é pouco. Não, sempre. Eu decidi que eu precisava aprimorar meu inglês. Tipo assim, passar de nível no meu inglês, porque de repente eu começava a ler coisas de gente lá fora que falava de autores que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Sabe? Muita fantasia, muita ficção científica, coisa que não saiu no Brasil e não vai sair. Não ia sair, Nunca, né? E aí eu falei, não tem jeito. Ou eu pego da Edições Europa América, lá de Portugal, ou eu vou atrás, né? Olha, e já recomendo, leia Michael Moorcock, que é o Elric. Leia em português de Portugal. É a melhor coisa do mundo. Fantasia, de maneira geral, você tem que ler em português de Portugal. É fantástico. Dá aquele tom mais arcaico, né? Nossa, fantástico. É muito bom. E, assim, eu tenho uma história parecida, assim. Eu comecei a aprender o inglês e ler o inglês com uma série de romances que, assim, hoje deve estar no 12º volume já. Eu li os primeiros 5 ou 6, que é aquela série The Wheel of Time, A Roda do Tempo, do Robert Jordan. É uma, digamos que é uma trilogia de 12 volumes. Ele morreu antes de acabar o 12º. Isso. Contrataram um cara que eu acho muito bom pra terminar, porque parece que ele escreve parecido. Eu não li esse do cara, eu li outros livros dele. Mistborn, eu acho que chamam. Enfim, pra mim não parece não, sabe? Mas isso é fácil, Ghostwriter tá aí pra isso, né? E aí já estão fazendo o 13º volume e saiu uma... Como é que fala prequel em português? Eu sempre procuro o termo e sempre esqueço. Porque tem um termo em português pra prequel. Prequel teria, digamos assim, uma prévia. Não é prévia, não. Enfim, daqui a pouco lembraremos, tá? Beleza. Toda vez eu preciso lembrar, vou atrás, porque eu nunca decoro o que quer dizer prequel, mas enfim. E assim, é o tipo de literatura que é escritor moderno. O livro foi escrito nos anos entre 80 e 90, assim, né? Mas assim, ajudou muito a desenvolver o meu inglês e o meu interesse por fantasia também e literatura estrangeira. Coisas que não vão chegar aqui, ou assim, pra chegar aqui vão demorar muito. Eu acho que o problema da literatura no Brasil é a nossa abordagem. Isso eu não consigo lembrar quem foi que falou. Foi algum colunista da Folha de São Paulo, pode ser até o Coni, sabe, que me abriu os olhos para esse conceito. No exterior, Estados Unidos e Europa Ocidental, literatura é entertainment. Literatura é diversão. Sim. Você lê porque é divertido. No Brasil, nós temos essa ideia de que a literatura é cultura. E escritor é um guardião desse baluarte que é a literatura, porque ela é a cultura e ela deixa as pessoas inteligentes e cultas. E no Brasil, livro é artigo de luxo. Tem esse problema de que livro é artigo de luxo. Tá mudando agora tem um monte de editora com pocketbook, né? Estão começando agora, hein? Finalmente. Mas eu acho que o hábito de ler que ainda não... Exatamente. Que nem eu falei passado. Quando a pessoa entra no colégio, ela não aprende a ler e escrever. Ela aprende a decifrar o código. Teve uma entrevista na Globo News que entrevistaram 2 autores que tinham ganhado um prêmio de literatura, agora eu não lembro, mas passou há mais ou menos uns 6 meses atrás, né? E um deles falava o seguinte, né? Que existia na família dele, e que não existia na família do outro, né? O respeito ao tempo de leitura, né? Não vou incomodar meu filho porque meu filho está lendo, tá? É diferente, não, meu filho está lendo, ou seja, não está fazendo nada.
né? Vou chamar ele pra fazer não sei o quê. Mas eu acho que o principal... Pode falar. Não, e mesmo culturalmente, você vê muitas vezes o pai levando o filho no cinema pra assistir um filme, um desenho. Mas você não vê um pai comprando um livro, levando o filho na biblioteca pra incentivar ele a ler um livro. Mas eu acho que isso é outra questão. Eu acho que isso aí é outra questão. Acho não, que mas principal... os filhos imitam o que os pais fazem. Sim, imitam o que os pais fazem. Aí eu vou chegar aí. Mas antes, só dando ênfase aqui no negócio da cultura, nós temos essa ideia de que literatura, ler, é para você ser culto, então você tem que ler para absorver conhecimento. O que acontece? Literatura é chato, né? Ler é chato. Porque você não vai ler para se divertir, porque ler para se divertir é errado. Se você está lendo para se divertir, você está perdendo seu tempo. Você tem que ler para ser uma pessoa culta. Essa é a visão geral, né? E aí, leitura é chato, leitura é uma tarefa, né? Leitura é uma obrigação. Você é obrigado a ler livros que você não quer ler na escola. Exatamente. Você não tem interesse. Então... Como, por exemplo, eu tinha 15 anos, estava no primeiro colegial na minha época, né? Hoje em dia é primeiro ano do ensino médio, ou sei lá o que ano que é. E o professor de literatura passou Dom Casmurro para uma classe de primeiro colegial ler, né? Ou seja, ninguém conseguiu se aprofundar nos detalhes, as minúcias da obra do Machado de Assis. Aí você apela para os resumos, né? No meu caso eu li. Mas os próprios pais, além dos professores e a sociedade de maneira geral, os próprios pais reforçam isso. O pai obriga a criança a ler. Tem que ler para crescer e ficar inteligente. Entendeu? Se você aborda a literatura como diversão, aí, cara, você vai ler um livro atrás do outro. Falando o negócio de levar os pais a fazer compra. Não adianta só os pais levarem as crianças para comprar livro ou comprar livro para criança. Não só comprar em uma biblioteca. Sim, não. Só ou pegar a carteira da biblioteca. Só dar um livro na mão da criança, como quer que esse livro tenha chegado na mão da criança. Ou ela pegou, ou o pai pegou emprestado, ou o pai comprou, ou foi na biblioteca. Só dar o livro na mão da criança não adianta. Como você mesmo disse, as crianças imitam os pais. Sim. Tem aquele cara, Jeffrey Watts, que escreveu Freakonomics. Muito bom. Que ele tem uma parte em que ele fala, por exemplo, crianças cujas casas têm biblioteca leem mais. Por quê? É porque a biblioteca está lá? Não. É porque se a casa tem biblioteca, significa que os pais leem. Então as crianças veem os pais lendo, então leem também. Esse é um hábito, por exemplo, que eu peguei por conta da minha mãe. A minha mãe sempre leu muito. Tá? Mas ela lia pra você também? Também, tanto pra ela quanto pra mim e pro meu irmão na época. Né? Meus pais só davam livro na minha mão. Davam livro assim, você precisa ler pra ficar cool. O meu pai era mais de ler jornal. Tá? Mas lia assim, todos os dias. Mas a minha mãe, livro, ela lia pra gente, ela comprava gibi, por exemplo, da Turma da Mônica, que eu acho fantástico. Também ler jornal é outra coisa que reforça. Ler só o jornal, por exemplo, é outra coisa que reforça a ideia de que você está lendo para ter informação, ter conhecimento. Né? Então, quer dizer, cadê a hora em que você vai ler para se divertir? Né? Revista é Veja, ou Isto É, né? Ou Quatro Rodas. Por isso que eu gosto de Mundo Estranho, cara. Já leu? Dá tão nojo de cara revista. Eu acho muito engraçado. É engraçado. A gente falou de Batman e Robin, teve uma que tinha os principais constrangimentos dos super-heróis. Cara, o Robin chamando o Batman pra ir nadar numa piscina cheia de garotos. Tem a época do super-homem, tem os super-cavalos, super-cachorros, super-macaco, super-cobra. Tudo quanto é coisa disso. Eu acho super interessante essas coisas, apesar de ser muito estranho.